Estamos de volta, agora são 11h18 em Três Lagoas, 11h18, Zé Canisto no Arapuá, bom dia, obrigado aí pela audiência, a Cléo também aqui conosco, muito obrigado pelo carinho e a participação de cada um no nosso programa, sejam todos bem-vindos, participem no Facebook da Caçula, também no nosso WhatsApp 679-9149-8282. Vamos então à nossa entrevista do dia, pois neste sábado o Hospital Auxiliadora vai realizar aí uma campanha de conscientização sobre a saúde renal, aqui na feira de Três Lagoas, né? São ações aí relacionadas ao Dia Mundial do Rim, que foi comemorado no último dia 10 de março. Para falar conosco sobre este assunto, para nos dar aí mais detalhes sobre essa ação e, claro, conscientizar a população a respeito deste tema tão importante, nós recebemos o nefrologista do Hospital Auxiliadora, o Dr. Renato Pontelli. Ele está conosco aqui em nossos estúdios para falar sobre as ações e, claro, tirar algumas dúvidas, caso você tenha aí no nosso Facebook, mande para a gente. Claro, isso não é uma consulta, é uma entrevista e, é claro, tirar aí todas as questões a respeito deste órgão tão importante, né, doutor? O rim é um órgão essencial do corpo humano, né? Muito se fala em questão de a pessoa tem que beber água para filtrar, para os rins filtrarem a água, né? Mas é um órgão que ele é o principal, né? Sem o rim, muitas partes do corpo não funcionam e a pessoa pode, até em alguns casos, ir a óbito nessas situações, né, doutor? Bom dia. Bom dia. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, que sempre que a gente tem essa oportunidade de falar sobre esse órgão assim, tanto esquecido, digamos assim, né? Pouco falado, pouco comentado, que é a saúde dos nossos rins, né? Esse evento, ele é um evento mundial, já acontece há 19 anos. Sim. No Brasil, aqui em Três Lagoas, o Hospital Auxiliadora já está no 12º ano fazendo o Dia Mundial do Rim. Então sempre é uma ótima oportunidade para estar passando para a população, porque conhecimento salva, né? Quando as pessoas conhecem, sabem dos problemas, sabem o que pode acontecer, elas podem se prevenir, podem tratar antes de precisar, por exemplo, de um tratamento tão caro, tão complicado quanto a hemodiálise, né? Os nossos rins são fundamentais para filtrar o nosso sangue, para tirar as impurezas, jogar fora medicamentos, ácidos. Todas as toxinas produzidas pelo nosso corpo são praticamente eliminadas pelo rim. Então isso já leva a gente a pensar o que acontece quando a gente deixa de funcionar os rins. Sim. Né? Começa a ter vários problemas no corpo. E por isso que a gente tem que tratar muito bem dos nossos rins nativos, né? Os nossos rins que nasceram com a gente, para que a gente mantenha a nossa saúde em dia, né? Com certeza, e são ações como essas que levam a informação, porque até faço essa questão para o senhor. Hoje, né, nós temos aí o público jovem, né? Os jovens hoje gostam de sair, gostam de fazer as coisas, mas esquecem do principal, que é cuidar do próprio corpo, né? Que não é a questão só de tomar uma água, é a questão de procurar saber os primeiros sinais. Hoje, o público jovem, ele tem sido o maior alvo de doenças renais? O senhor vê isso? Ele tem procurado mais a nefrologia para cuidar da saúde em si, no geral? Para perceber que quando está com problema, eu vou procurar o médico, mas eu esqueço de beber água, eu esqueço de cuidar da saúde. O senhor tem percebido isso? Então, a gente percebe que a diálise, até uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que não é da área, vai lá visitar a gente, alguma coisa do tipo, eles ficam um pouco impressionados porque eles imaginam que, por exemplo, na hemodiálise tenham apenas idosos. Sim. E não, nós temos pessoas jovens. É o público geral, né? Temos um público, a nossa média de idade é por volta de 50 anos. Então a gente tem pessoas jovens, pessoas de 20 anos, de 30 anos fazendo hemodiálise. Isso chama bastante atenção. O público jovem, ele tem um problema de não... Até a campanha, ela é perguntando, como estão seus rins? Você já pediu a creatinina? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa jovem, 30 anos, vou no médico. As pessoas estão preocupadas com as coisas usuais, né? Ver a pressão, Sim. ver a glicemia. E pouca gente pede, por exemplo, o exame da creatinina, que é fundamental para medir a função dos rins, né? Então, qualquer pessoa, quando a pessoa tem o conhecimento, por exemplo, essas campanhas são tão importantes por causa disso, a pessoa tem o conhecimento, sabe, por exemplo, que esse exame que é barato, fácil de fazer e tem em todo lugar, eu posso ver o quanto está, por exemplo, a saúde dos meus rins. Então é muito importante o jovem que tem esse acesso à informação, acesso a muito conhecimento, só que a gente tem que usar isso, né? Tem que tentar ter do melhor forma
um conhecimento saudável, um conhecimento embasado, né? Por exemplo, você falou muito sobre beber água. Sim. Você sabe que beber água não previne doença renal? É. Interessante isso. Então, e até a gente pega, um dia eu peguei uma paciente diabética que falou assim, não, doutor, eu bebo 4 litros de água por dia para cuidar do meu rim. Aí eu falei, senhora, a senhora é diabética, a senhora tem que cuidar da sua glicemia, tratar o seu diabetes. Beber água previne, por exemplo, pedra no rim. Beber água é muito saudável, melhora o nosso trato intestinal, hábito intestinal. A gente mora em Três Lagoas, que é uma cidade muito quente, então beber água é fundamental. Mas a pessoa tem que pensar assim, o nosso rim nasceu para a gente viver num deserto, digamos assim. E a gente tem que beber água para ser saudável, mas só beber água não vai me trazer um rim saudável. Vamos pegar, por exemplo, lá no Auxiliadora, nós temos 100 pacientes fazendo hemodiálise. 100 pacientes? 100 pacientes. Metade deles é por volta de... são hipertensos, eles perderam o rim por causa de pressão alta. Uma outra grande parte, 30%, 35%, hein, perderam o rim por causa de diabetes. Então, se eu tiver que escolher 2 doenças que levam a perder os nossos rins, é o diabetes e a pressão alta. Então, se eu tiver numa população, se eu fosse, por exemplo, secretário de saúde, eu falo assim, gente, vamos pegar os hipertensos e diabéticos e vamos dosar a creatinina deles, para a gente encontrar esses pacientes com disfunção renal. Outras coisas que podem provocar dano renal, abuso de medicamentos como anti-inflamatórios, infecções de repetição, pedras nos rins, múltiplas pedras, doenças genéticas. Então eu tenho história na família de gente que fez hemodiálise, né? Tive um tio, tive um pai que fez hemodiálise. É interessante a pessoa procurar fazer um check-up, né? E nefrites, coisas mais graves que podem acontecer até em jovens. Então é muito importante a gente procurar o público certo e os idosos, né? Grande parte dos idosos tem já um grau de disfunção renal pelo envelhecimento, pelas doenças usuais do envelhecimento. E obviamente, então vou procurar na população hipertensos, obesos, diabéticos, uso do tabaco. Tabagismo parece que voltou, né, com essa nova moda, com jovens. Tabagismo é um fator de risco isolado para perda de função renal. E tentar orientar essas pessoas que qualquer um pode ir ao seu médico, não precisa ser um especialista em nefrologia, um especialista em doença renal, ir no seu cardio, no seu médico do posto de saúde e falar, eu gostaria de saber a função dos meus rins, eu queria dosar uma creatinina. Doutor, o senhor falou agora há pouco que, por exemplo, se uma pessoa na família, ela passou por hemodiálise, uma pessoa pode ser hereditário, pode também ter problemas nos rins, é isso? Existe, por exemplo, se você me perguntar assim, qual é a patologia hereditária mais comum na hemodiálise? Chama doença renal policística. Essa doença, ela é uma doença familiar que vai passando de pai para filho, e ela tem uma chance da pessoa perder o rim e vir a fazer hemodiálise, normalmente por volta dos 40, 50 anos de idade. Então é a doença genética mais comum. Então você tem que ter história familiar e no ultrassom múltiplos cistos nos rins. É uma coisa mais específica, mas querendo ou não, algumas clínicas chegam a ter 10% das suas clínicas com pacientes com doença renal policística. Qual que é o primeiro sinal que a pessoa ela sente quando ela pode estar com problemas nos rins, doutor? Então, o nosso rim, por exemplo, pegar um homem jovem igual a você. Tô quase. Jovem, muito jovem. Você tem aí, digamos, 100% de função renal. Se tivesse 80%, você não ia sentir nada. 70%, nada. 50%, absolutamente nada. 30%, nada. O nosso rim, ele dá conta do recado com pouca função. Então, a gente tem pessoas andando na rua que são renais crônicas, que a gente chama, com 20% de função renal, andando na rua e nem sabem que tem doença renal. Então, a pessoa vai começar a ter sintomas quando vai chegar perto dos seus 10% de função renal. Aí começa a ter inchaço, elevação da pressão arterial, anemia, perda de apetite, perder peso. E aí esse já é um momento já avançado, é um momento que eu não quero encontrar esse paciente. Eu quero encontrar esse paciente antes para tratá-lo, tirar o fator agressor que está agredindo o rim dele, para tentar fazer esse rim durar mais tempo. Ou seja, a pessoa ela pode viver a vida normal, mas ela não vai perceber que ela está com problemas nos rins, é isso? Então, por isso que a gente tem que procurar, primeira coisa, os pacientes com fatores de risco. E qualquer pessoa que for fazer um check-up pode solicitar para o seu médico, olha, eu gostaria de uma creatinina, que é o que mede a função do rim, para a gente se prevenir, conseguir tratar antes para evitar que a pessoa faça hemodiálise.
Como que a pessoa ela pode saber? Por exemplo, que eu sei que a creatinina ela tem níveis, né? Tem o nível ideal para pessoas que são bebês, recém-nascidos, para adolescentes, crianças, idosos. Tem esse nível ideal. Como que a pessoa pode saber que ela está no nível correto de creatinina, doutor? Aí a gente precisa de um especialista. Do especialista não, de um médico. Sim. Né? A creatinina ela é uma proteína produzida pelo músculo da pessoa. Então uma pessoa musculosa, ela vai ter uma creatinina um pouco mais alta. Mas isso não quer dizer que ele tem uma alteração de função renal. Sim. Uma idosa magrinha com 40 quilos, vamos supor uma idosa de 80 anos com 40 quilos, ela pode ter uma creatinina normal, assim, de uma pessoa até 1 mais ou menos. Ela vai ter por exemplo, 1,5. Ela vai ter um rim que funciona 20%. Sim. Então tudo depende do tamanho da pessoa, da idade, do sexo. Então essa avaliação um pouco mais elaborada a gente vai precisar de um médico para conseguir interpretar o exame e muitas vezes encaminhar para o nefrologista para a gente investigar, avaliar melhor. Né? Se a pessoa também tiver ali uma conduta de risco, também pode contribuir para que essa creatinina possa ir diminuindo ou possa ir aumentando também, podemos falar assim. Com certeza. O tratamento, a gente brinca que o tratamento mais difícil é o tratamento da prevenção. Né? Todo mundo gostaria de que tivesse um comprimido, uma pílula mágica que melhorasse tudo, né? E aí quando a gente fala assim, Renato, o que a gente pode fazer para prevenir, né, danificar os nossos rins? Primeiro é controlar a pressão, tratar diabetes, não deixar ficar gordinho, tratar a obesidade, não fumar, tomar medicações apenas com prescrição médica e fazer dieta e exercício físico diário. Ou seja, é difícil, não é fácil. Todo mundo sabe o que é ter uma vida saudável, mas não é fácil colocar isso em prática, né? Sim, né? A pessoa ela tem que saber cuidar de si mesmo e pensar não só, vamos falar no geral, né? Não só no rim, mas no corpo inteiro. E até eu tenho até uma dúvida pessoal, não sei se o senhor vai saber responder essa questão, porque recentemente eu tive dengue, né? E quando eu fui no médico, no hospital regional, a doutora falou assim, olha, não toma anti-inflamatório porque dá o risco de ter uma hemorragia e tudo mais. O rim também é prejudicado nesses casos, doutor? Com certeza. Tem pessoas que abusam de anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, vou dar para um cara jovem. Não vai fazer absolutamente nada. Vai ter o efeito analgésico. É a medicação mais prescrita no planeta, anti-inflamatório. Sim. Só que, se eu der para um paciente de risco, um paciente que corre o risco, por exemplo, de estar desidratado numa dengue, ou um idoso que já tem outras patologias, o anti-inflamatório ele diminui a filtração do rim. Sim. Então, para uma pessoa jovem, cair de 100 para 90, ele não vai sentir absolutamente nada. Mas numa pessoa idosa, por exemplo, que já tem um problema prévio, se cair de 20 para 10, é perigoso ela precisar fazer hemodiálise. Então, e o uso crônico, né? O abuso de anti-inflamatório, você não tem ideia do como a gente vê na prática clínica o pessoal que toma diclofenaco todo dia. Toma há 2 anos tomando anti-inflamatório, ibuprofeno. E isso vai danificando o rim. Então a gente tem pelo menos, eu não tenho agora o dado certinho, mas eu tenho pelo menos uns 6 pacientes da diálise por abuso de anti-inflamatório. O ibuprofeno ainda é o principal vilão nesses casos? Eu não gosto de falar que ele seja um vilão, ele é um bom analgésico, ele é um bom medicamento para criança, para jovem, mas se eu tiver um risco desse paciente ter um dano renal, é melhor eu não dar. É melhor eu dar só dipirona, paracetamol, codeína, tramadol, isso aí não agride a função renal, por exemplo. E quando, por exemplo, a situação é tão grave que chega no caso de falência renal, doutor? Como que funciona nesses casos? Aí a gente tem que substituir o rim. O rim, ele é o único órgão que a gente consegue substituir por máquina de uma forma eficiente. Coração a gente não consegue fazer isso, pulmão não consegue, fígado, mas o rim a gente consegue. Então uma pessoa jovem em hemodiálise, ela teria uma expectativa de viver décadas fazendo hemodiálise, né? E a hemodiálise é um jeito seguro e digno da pessoa continuar vivendo mesmo com a falência do seu rim. Eu sempre falo assim, gente, todo paciente que faz hemodiálise, por exemplo, lá os nossos pacientes que fazem hemodiálise, eles têm que estar inscritos em uma lista de transplante. Sim. Porque o transplante, ele é a terapia que vai deixar a pessoa com melhor qualidade de vida e melhor sobrevida. Ponto. Ela é muito boa, o transplante é muito bom. Só que também não é a resolução do problema. Então, eu começo, por exemplo, uma pessoa vai perdendo a função renal. A gente vai preparar essa paciente para o momento que ela precisar fazer hemodiálise, ela começa a fazer hemodiálise ou diálise peritoneal, por exemplo. Ela entra em lista de transplante, transplanta, fica aí seus 10, 20 anos transplantados, que é a média do Brasil, mais ou menos, e depois ela volta para a diálise. Então, se eu transplantar uma pessoa com 20 anos de idade,
com um doador vivo, vou dar um exemplo, a mãe doou para essa pessoa com 20 anos de idade, a média nossa, ela está com 40 anos voltando para hemodiálise. E aí ela pode ir para um segundo transplante. Então, essa é uma realidade nossa. Nossos centros de referência são Campo Grande e nossos pacientes elas são muito inscritos também no interior de São Paulo. Então, a gente tem bastante saída de pacientes por transplante. Isso é uma realidade nossa. Sim, né? E o transplante é no último caso também, né? Quando a pessoa está numa situação ali em que a única solução mesmo, o único problema que pode ser resolvido ali daquela pessoa é passar pelo transplante. E aqui em Três Lagoas, como que o senhor avalia também essa questão? Os treslagoenses, na sua visão, estão cuidando mais do rim? Os treslagoenses estão se preocupando, doutor, com cuidar do rim ou ainda estão muito desinformados? Três Lagoas a gente tem algumas particularidades. Eu acho bem interessante essa tua pergunta. Nós temos muitos hipertensos sem tratamento. Sim. Isso é bem preocupante. Nós temos tabagistas, muitos tabagistas. Sim. A nossa dieta é muito rica em sal. O pessoal come muito sal. E a gente tem uma incidência muito grande de cálculo renal. Então, o cálculo renal é um problema que, caso a gente não resolva, leva a dano renal, a destruição do rim. Sim. Né? Então, são particularidades da nossa cidade que tem que ser enfrentadas de uma forma mais pontual, digamos assim. E às vezes também, né, a pessoa que está passando por aquilo, a questão da hemodiálise, às vezes a quem está de fora não percebe, né, doutor, o que é passar por aquilo. Você ficar ali horas e horas, às vezes até passar ali metade do seu dia ali ligado a uma máquina, passando por aquele tratamento. Eu tive uma prima que infelizmente ela já não está mais entre nós, ela teve problemas nos rins, ela passava por hemodiálise e ela morava na Vila Piloto. Então isso era 2006, 2007. Imagina só dela vir para cá quase que todos os dias para passar pela máquina de hemodiálise, voltar para casa dela, ter aquela distância. E às vezes a pessoa de fora, como nós dissemos, não tem noção do que é. Às vezes a pessoa vê a gente falando de rim aqui, falando dos cuidados, mas não imagina o que aquela pessoa que está passando por aquele procedimento está vivendo, né? Estar ligado à máquina e passar por tudo aquilo, né, doutor? E tem um outro lado interessante. Eu até sempre falando isso, me lembrei, ontem chegou alunos da UFMS para passar comigo e eu fui levá-los para conhecer a hemodiálise. Sim. E eles viram e falaram assim, mas os pacientes estão bem? Eu falei, lógico, eles vieram da casa deles. Sim, claro. Eles estão assistindo televisão, comendo bolacha, contando piada. Eu falei, mas eu pensei que eles estivessem sofrendo. Eu falei, não, eles não estão sofrendo. A hemodiálise ela é indolor, né? O paciente ele fica ali, alguns trabalham, alguns estudam. Sim. Eu tinha um paciente muito bacana que ele ficava com o notebook trabalhando durante a sessão de diálise. Vivendo normalmente. Então a diálise é possível te dar conforto e dignidade para você continuar vivendo. Tem mães de família que cuidam de suas famílias, pais que continuam cuidando, trabalhando. Lógico, com as suas limitações. 3 vezes por semana eles acabam precisando ficar 4 horas, digamos, parados num tratamento. De 2006 para cá, eu te garanto que melhorou muito. Sim, a parte de terapia. Por exemplo, o nosso setor da hemodiálise, que é novo, tem pouco tempo, ele tem todo um equipamento moderno, novo, tem a gente tem um conforto melhor para os nossos pacientes e uma qualidade melhor. E atualmente, é importante dizer, a gente chegou já na nossa capacidade máxima. Sim. Então a gente precisa, o Hospital Auxiliadora já está atrás de recursos para ampliação do nosso serviço, para a gente chegar porque a hemodiálise ela aumenta, digamos assim, por volta de 10-12% ao ano. Ela vai crescendo, ela vai aumentando, a quantidade de pacientes vai aumentando. A nossa região cresceu populacionalmente. E aí é um fato que a gente tem que se preparar. Inclusive, para quem nunca conheceu ali o Hospital Auxiliadora, a parte da hemodiálise, né, fica no anexo ali separado ao Hospital Auxiliadora, realmente é um local que você vê, um local agradável para todos que vão ali, né? É um prédio próprio, é um prédio bonito, bem ventilado, tem televisão para o pessoal lá assistir. As pessoas que vão lá fazer o tratamento passam por momentos confortáveis. Às vezes nem parece que a pessoa está ali para fazer ali o tratamento,
do seu rim e realmente, né, toda a equipe do hospital, a gente fala não só da equipe inteira, através do Dr. Marco Calderon, mas toda a equipe tem um cuidado especial, né, doutor, com aquela pessoa que está passando, por aquele paciente que está passando por hemodiálise, porque além do tratamento em si, ele estar ali se tratando, se cuidando, tem também um acolhimento, né? É acolher essa pessoa para que ela se sinta confortável, para que ela se sinta bem durante o tratamento dela, durante ali a hemodiálise, né? Sim, sim. Por isso a gente tem uma equipe, a gente não é uma pessoa, não é um médico que cuida de uma pessoa dessa, eu tenho toda uma equipe, né? A minha parte de enfermagem, que é ótima, psicólogo, nutricionista, técnico de enfermagem, serviço social. A gente tem uma equipe multidisciplinar porque é um paciente muito complexo. E é importante a gente lidar nos vários aspectos que esse paciente tem, né? Sim. Saúde não é só... O problema dos nossos pacientes não é apenas a falta de rim, né? Eles têm muitas coisas em volta disso. Vem depressão, ansiedade, problemas sociais... E tudo isso tem que tentar ser sanado, né? Doutor, uma pergunta que fizeram pra gente aqui. Por exemplo, aquela pessoa que tem uma alimentação desregrada. A pessoa come salgado quase todo dia. A pessoa não se preocupa em cuidar da saúde. Ela pode ter problemas nos rins também futuramente. Aquela pessoa que está numa faixa jovem, numa faixa de uns 20, 30 anos. Com essa alimentação dela desregrada, isso também pode influenciar no rim dela? Demora um pouco, mas pode. Uma ingesta elevada de sódio, essa pessoa pode ficar hipertensa. Sim. Se essa paciente se esse jovem se alimentar mal, comer apenas comidas gordurosas, muito calóricas, muito açúcar, muito refrigerante, essa paciente vai ficar obesa, vai engordar. Sim, sim. A obesidade é um grande problema na nossa população geral. A obesidade leva à resistência insulínica, à diabetes, e a própria obesidade pode provocar dano renal. Então Sim. A gente tem alguns casos, se não me engano eu tive uns 2, 3 casos de uma doença específica provocada pela obesidade nos rins. Então a obesidade é um problema seríssimo para todo o corpo, aumentando o risco cardiovascular e, por exemplo, no Covid. No Covid os pacientes obesos tiveram grande chance de morte. Porque você imagina, ventilar um paciente, um ventilador mecânico, numa pessoa muito pesada, com tórax muito grande, isso era muito difícil. Mobilização de um paciente desse. O paciente não pode entrar, por exemplo, numa tomografia quando está muito gordinho. Então tudo isso elevava muito a mortalidade desses pacientes. Afetou durante a Covid, doutor, os tratamentos contra a questão ali dos rins aqui em Três Lagoas ou não? Não foi normalizado, podemos falar assim, né? Ou não? Não, foi normalizado. Durante o Covid a gente esquece o Covid. O Covid foi um momento traumático. Sim, sim. Não só para toda a população, mas as equipes de saúde trabalharam acima das suas capacidades. Sim. Foi estressante. A gente tem uma tendência a deixar de lado os momentos ruins que a gente passou, né? Claro. A mortalidade de um paciente que precisasse fazer hemodiálise durante o Covid chegava perto de 90%. Isso é muito alto. Outras patologias não chegam a esse patamar, que é por volta de 40% do paciente que faz insuficiência renal. Então, o Covid levou muita gente. A gente chegou a acabar equipamento, quase acabar material, foi dramático, digamos assim. E a gente tem que se preparar para eventuais possibilidades de endemias, de pandemias desse tipo, né? Sim, exatamente, né? E a preparação é essencial para que possa ser tomadas atitudes nesse caso. Mas, doutor, vamos falar então aí sobre a ação. Sábado agora, às 6 horas da manhã, teremos aí uma campanha de conscientização pelo Hospital Auxiliadora lá na Feira Central aqui em Três Lagoas. Como que vai ser essa ação? Por que a feira foi escolhida? Sabemos, claro, que a grande movimentação de pessoas nesse horário durante esse dia, né, no sábado, também foi um fator essencial. Mas o que motivou vocês a realizarem essa ação e o que vai estar programado para esse sábado? Essas ações são muito legais, né? A gente poder conversar com as pessoas, o hospital sempre leva a equipe de nutrição, de enfermagem, então afere pressão, faz glicemia, faz circunferência abdominal, conversa com a nossa equipe, eu também estarei lá. Sim. Então, como eu falei, a informação é muito importante, né? Então a maioria das pessoas nem sabe nem para que serve o rim. Então você imagina eu ter a informação e você conseguir chegar assim para o seu médico e falar, olha, eu gostaria de saber qual é a minha função renal. Eu vi que pressão alta é um fator de risco para perder função renal e eu tenho pressão alta. E eu passei alguns anos sem tratar direito. Então chega no seu médico e fala assim, olha, eu quero uma creatinina. Sim. Informação é tudo, né? A gente
Eu brinco que a maioria dos pacientes tem doenças evitáveis. Doenças que, se eu conhecesse, se eu tivesse a informação, eu teria evitado esses problemas. E para isso que esses eventos se mostram, né? Infelizmente é uma vez por ano, mas é uma oportunidade de a gente tentar passar um pouquinho de conhecimento para a população e para a pessoa que se interessar, ir atrás de ler, ver a respeito. Eu tenho um tio que tem algum problema desse tipo que o Renato falou. Poxa, eu vou levar ele numa consulta, quanto mais informação, melhor, né? A gente sempre... Acho que uma das principais ações de saúde é a informação. Sim, né? Procurar também saber. Às vezes a pessoa está ali sentindo alguma coisa, já faz ali, tira uma dúvida e já na sequência procura atendimento também, que é o mais importante para cuidar, né? Quanto mais cedo cuidar dos rins, melhor, né, doutor? Com certeza. Esse é o grande negócio. A gente tem que tratar dos nossos rins nativos. Sim. Certo? Porque nada substitui um rim que nasceu com a gente. Nada substitui. Até eu falei na minha entrevista pela manhã sobre o rim de porquinho. Isso foi uma notícia do ano passado. Sim. E eu recebi algumas perguntas a respeito. Falou assim, nossa, isso aí é a resolução dos problemas, a hemodiálise vai acabar, porque agora cada um vai criar um porquinho, a hora que eu perder meu rim, eu pego o rim do porquinho. Tira o porquinho lá e mata ele para colocar no seu corpo. Né? Então, não é bem assim. Né? Nada substitui um rim natural. Um rim de porquinho dura no máximo 2 anos. Porque é um rim que é geneticamente muito distinto da gente, muito diferente do nosso. Um rim de doador também não dura a vida inteira, de outra pessoa, uma pessoa com a mesma tipagem sanguínea, parecido com a gente, é um rim que dura 10 anos. Um rim de um parente nosso vivo dura 20 anos. Então não tem como substituir o nosso rim, por isso que a gente tem que cuidar, substituir plenamente, né, o nosso rim. Sim. Então a gente tem que cuidar do que Deus nos deu, né, o que nasceu com a gente. Se a gente puder fazer isso de uma forma melhor, cuidando da nossa pressão, cuidando de diabetes, não engordando, fazendo atividade física, se alimentando bem, comendo pouco sal, não fumando, tudo isso vai ajudar na saúde dos nossos rins. A pessoa saber cuidar já é o mínimo suficiente para não precisar passar aí por tratamento, para cuidar principalmente. Então, lembrando você que está em casa nos acompanhando, sábado, dia 22, a partir aí das 6 da manhã, lá na Feira Central, aqui em Três Lagoas, você pode ter aí mais informações, o doutor vai estar lá também participando das ações, vai conversar com o pessoal, e lembrando, né, gente, assim como o doutor disse aqui, vamos cuidar dos rins, vamos cuidar da nossa saúde, que é tão importante. Saúde que é o único bem que nós temos e que nós levamos conosco pela vida inteira. Vamos cuidar, vamos procurar manter a saúde em dia e qualquer dúvida, procurar o Hospital Auxiliadora também, né, doutor? Com certeza. Doutor, eu queria agradecer ao senhor por ter vindo ao nosso programa, é um prazer recebê-lo aqui. Tivemos até uns comentários aqui, o Pedro Suzumura está dizendo que o senhor é um excelente médico, participando com a gente aqui, e a todos que estiveram aí também nos acompanhando nessa grande entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui e novidades, os nossos microfones estão abertos não só para o Hospital Auxiliadora, mas para o senhor também, para falar com o povo de Três Lagoas, para cuidar mais da saúde. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigado. Nós estivemos com o nefrologista do Hospital Auxiliadora, Dr. Renato Pontelli. Falamos aí sobre as ações que vão acontecer neste sábado, lá na Feira Central Turística, em ação aí do Dia Mundial do Rim, pelo Hospital Auxiliadora.